Transmissão especializada de caça de peixes em alto mar. Capítulo 61. Uai! Paran gritou enquanto investia contra o Titã. Embora ela não fosse mais do que um grão de poeira para um inimigo com uma altura de 1 quilômetro, o Titã estranhamente virou a cabeça bruscamente para focar nela, mesmo enquanto rolava no chão. Ela foi reconhecida como uma ameaça. Os olhos azuis de pedra preciosa do Titã encaravam Paran ferozmente, emitindo luz. Paran sabia o que acontecia com aqueles que eram expostos àquela luz sem resistência. Eles paravam imediatamente e prendiam a respiração para cometer suicídio. A habilidade Sanidade à prova d'água é ativada. A habilidade Navio Inafundável é ativada. Mas Paran não parou nem cometeu suicídio. Ela simplesmente olhou para o Titã e avançou. E em suas pupilas, uma luz azul ardia mais intensamente do que nunca. O Titã usou todos os tipos de métodos para tentar detê-la. Ele abriu a boca para cuspir uma quantidade enorme de água, emitiu um calor tremendo do seu corpo e atingiu o chão, fazendo o terreno subir. Mas Paran ignorou todos esses ataques e os enfrentou de frente. Os jatos de água ferozes, o calor escaldante, o terreno elevado. Ela simplesmente os ultrapassou. Você tem uma superioridade esmagadora sobre todas as criaturas marinhas. Esta era a descrição da habilidade pessoal de Paran, filha do Kraken. E neste mundo, a regra absoluta que se aplicava mesmo que o céu caísse era a janela de status não mente. Esta não era uma expressão figurativa, mas literal. Mesmo na parte final da obra original, quando o céu caiu e todos os tipos de anjos e demônios desceram, a janela de status permaneceu intacta. Nem mesmo o chefe final, o Deus, conseguiu alterar a janela de status. Não importava quão vagas ou difíceis de entender fossem as explicações, o fato de que o conteúdo escrito ali era verdadeiro era inegável. Na realidade, Paran tinha uma superioridade esmagadora sobre todas as criaturas marinhas. Este fato permaneceria inalterado para sempre. Paran não tinha dúvida sobre esta verdade. Era uma espécie de verdade. Em uma vida onde batalhas até a morte eram rotineiras, ter uma verdade imutável ao seu lado em qualquer situação tinha um significado imenso e inimaginável. Como resultado, havia até mesmo alguns caçadores que adoravam a janela de status. O transtorno mental conhecido como síndrome de dependência da janela de status já estava sendo estudado em profundidade pelos círculos acadêmicos. E Paran também acreditava que a verdade da janela de status nunca trairia. Mesmo se o mundo acabasse, Paran ainda teria uma superioridade esmagadora sobre todas as criaturas marinhas. Mas droga, esse mundo tinha lhe dado um tapa forte na cara, apresentando o monstro que não era uma criatura viva na frente dela. O Kraken não ajudou Paran quando ela enfrentou o Titã. Ele não engoliu o Titã, nem mesmo se envolveu nele para restringir seus movimentos. Se não poderia ou não aconteceria, ela não tinha como saber. Provavelmente não. Era difícil acreditar que o Kraken não conseguia nem parar os movimentos do Titã. Foi por isso que Paran não confiou demais no Kraken. O choque que Paran sentiu no dia em que encontrou o Titã pela primeira vez e perdeu Alice foi além da imaginação. Para uma pessoa comum, não seria surpreendente se ela tivesse caído em desespero e ficado destruída, ou se isso tivesse deixado um trauma severo. Mas ela se levantou novamente e começou a lutar. Mesmo depois de muito tempo, o medo ainda permanecia. Às vezes, ela se escondia e tremia de medo. Mas ela não parou de seguir em frente. Ela balançou os punhos em direção às pedras. Ela atirou arpões nas pedras. Ela bateu seu corpo contra as montanhas. Cada vez seu corpo acumulava mais feridas, hematomas e sangramento. Mas ela não parou. Depois daquele incidente, ela não acreditava mais cegamente neste mundo ou no Kraken. Em vez disso, ela decidiu encontrar outra coisa em que acreditar. Ela mesma. A janela de status definiu Paran como um caçador forte contra criaturas vivas. Paran decidiu rejeitar isso. Não apenas criaturas vivas, mas até mesmo entidades não vivas, como os titãs. Seja o que for, ela se tornaria alguém capaz de esmagar qualquer coisa que ousasse ficar em seu caminho. Ela não sabia quando isso aconteceria. Ela nem sabia se isso era possível. Claro, o caminho era longo e árduo. Ela ainda não conseguiria derrotar um titã sozinha. Mas não importa quão longo e árduo seja o caminho, ele pode ser percorrido. A habilidade Corrente de Jato adquirida. E a habilidade Navio Inafundável adquirida. E a habilidade Bomba Azul adquirida. Paran lentamente se definiu. Não como a filha do Kraken, mas como Paran. Uma corrente azul de água envolveu seu punho enquanto ela o estendia para trás. Criar uma bolha e estourá-la dessa forma era a Bomba Azul, uma habilidade de bomba de água que Paran usava frequentemente. Mas em vez de coletar a água, ela a enrolou no braço e a girou. Cada vez mais água, cada vez mais rápido. Por fim, um enorme vórtice se formou ao redor do braço dela. Paran estendeu o braço para frente. Como um herói voando em direção ao mal. Rugido horror, o vórtice não mostrou sinais de encolhimento e continuou a crescer. O que antes estava confinado em seu braço agora se espalhava por todo o seu corpo, fazendo com que Paran parecesse uma furadeira gigante. A velocidade era, nem é preciso dizer, tremenda. Rugido uou! Ela perfurou a testa do Titã, como uma bala. Ela perfurou a espessura da testa até a parte de trás da cabeça. Paran não parou por aí e perfurou a cabeça do Titã mais umas 20 vezes como se fosse uma costura, destruindo 8 núcleos no processo. Então ela desmaiou. Exausta, ela afundou na água e Russell a sustentou, puxando-a para fora da batalha. Cerca de 30 minutos depois, Paran abriu os olhos e viu o Titã, cujos núcleos haviam sido destruídos, se transformando em luz e desaparecendo. O que restou foi uma enorme pedra preciosa amarela que servia como seus olhos e uma pedra mágica com um raio de cerca de 50 metros. Naturalmente não havia nenhum vestígio de Alice. Titã subjugação completa. Milhares de bonecos esqueléticos apareceram e coletaram a pedra mágica. Eles o enterrariam nas profundezas do oceano. Trazê-lo à tona só causaria mais caos. Dinheiro. Desde quando eles se importam com essas coisas? A pedra preciosa. Havia um lugar especial para ela.
Diego, por favor, cuide disso. O gigante Diego agarrou a pedra preciosa em uma mão e caminhou em direção ao local. O resto dos oceanos se desfez. Eles voltaram para casa. Hashtag. Casa, quarto e aquário de Paran. Paran ficou ali, com os olhos bem abertos. Ela sabia que não conseguiria dormir esta noite. Foi por causa dos pensamentos que inevitavelmente surgiram nos dias em que capturaram um titã. O Kraken e sua habilidade Filha do Kraken. A princípio, ela pensou que Filha do Kraken era apenas uma expressão metafórica. Ela acreditava que o Kraken era apenas uma analogia figurativa. No romance original, havia muitas habilidades pessoais relacionadas a entidades inexistentes, como Filha de Hades ou Discípula da Tartaruga Negra. Mas agora, ela vagamente sentia isso. O Kraken realmente existiu e, de alguma forma, ela estava realmente conectada a ele. Não havia provas. Era apenas algo que ela sentia instintivamente. Parece que sim. Ironicamente, a falta de evidências foi a evidência mais forte para sua hipótese. Isso significava que esse instinto vinha de algum lugar bem fundo nela, sem nenhuma influência externa. Será que realmente era Cthulhu, ou algo assim que ela tinha lido na internet em sua vida passada? Inúmeros pensamentos surgiram e desapareceram na mente de Paran. Assim, ela passou a noite completamente acordada. Hashtag. 4 dias após a estátua ter sido subjugada, Pacífico Sul. 48 graus de latitude sul, 123 graus de longitude oeste. Em termos técnicos, o polo oceânico de inacessibilidade, comumente conhecido como Ponto Nemo. O mar mais solitário, o mar mais isolado, o mar mais tranquilo. O mar mais distante de qualquer terra na Terra. Diego apareceu lá, segurando a pedra preciosa. À sua frente havia uma estrutura peculiar, onde pedras preciosas azuis do tamanho de uma casa estavam incrustadas no chão em um círculo, lembrando Stonehenge. Eram 8. Diego cravou a pedra preciosa que trouxe no chão, formando 9, e ajustou levemente suas posições. Então ele encolheu. Ele caminhou até o centro do círculo de pedras preciosas incrustadas. O chão estava coberto de corais autoiluminados, e a luz refletia nas pedras preciosas, espalhando-se lindamente em todas as direções. Passo, parada. Ele parou exatamente no centro do círculo e se ajoelhou em frente a uma laje de pedra. Os arredores estavam limpos, indicando que outras pessoas, incluindo Paran, já haviam estado lá. Ao lado da laje de pedra havia uma esfera de vidro que parecia quase nova. Era uma arma que Alice havia usado. Paran, que o visitou pela última vez, limpou-o cuidadosamente. Alice Melville, 1999. 3, 5. Uma lápide sem data de falecimento. Em vez de um epitáfio, 4 caracteres chineses foram escritos abaixo. Feixe da casa da lua cadente. Era uma frase que expressava a saudade de um amigo precioso. Diego pegou alguns corais brilhantes e os espalhou ao redor da lápide. No fundo do mar, onde nem a luz do sol alcançava, o luar caía silenciosamente. Este é o último episódio registrado. Capítulo 62. Enquanto isso, no momento em que Paran e o Titã estavam envolvidos em um duelo de revelação de almas. Certo, é isso por hoje. Amanhã é dia de folga, e depois de amanhã, continuaremos fazendo isso na transmissão. Caçadora de artesanato classe S, Shiuna. Ela estava encerrando sua transmissão. Se a transmissão de hoje foi gratificante, curta RS. Eu sou Shiuna, e eu bato tipo. Não vá. Por que não haverá transmissão amanhã? Por que não tem transmissão amanhã? Ah bem, lá vai ela de novo. As bobagens de Shiuna. Cabeça. Batendo. Certo. Foi divertido. Até a próxima. Clique. Esta transmissão terminou. Ugi estica. Shiuna se espreguiçou vigorosamente enquanto olhava para a tela de fim de transmissão à sua frente. Ela fez alguns alongamentos e até alguns exercícios leves. Normalmente sua rotina seria abrir a comunidade após o término da transmissão, mas recentemente ela desenvolveu um novo hobby. Sim, hora de mergulhar. Estava mergulhando. Ela explorou a camada monstruosa com um submarino não tripulado que ela mesma construiu. Agora que não havia risco de ataques mentais, ela obteve persistentemente permissão de Hunter e o Paran, que estava emburrado fora da água. NE com acento grave. Aqui e aqui absolutamente não se aproxime. Fora isso, bem, no entanto, a permissão que obteve não foi concedida facilmente. Ela jurou nunca se aproximar das áreas marcadas por Paran, sob a promessa de manter em segredo tudo o que visse abaixo. Foi mais uma aprovação de segurança do que uma permissão, mas enfim, com o submarino à sua disposição e orientações de Paran, não havia mais nada que impedisse o desejo de Yuna de mergulhar, podendo até mesmo penetrar a crosta oceânica. Ontem já era tarde demais e ela só conseguiu mergulhar por 4 horas. Hoje ela encerrou a transmissão mais cedo, totalmente preparada e transbordando de expectativa. Sem nem olhar para a comunidade, ela rapidamente se dirigiu para o porão. Descendo em um elevador de estilo vitoriano, ela viu uma porta feita de latão. Manipulando várias válvulas redondas e alavancas girando, puxando e empurrando, fez-se um barulho metálico e chocalhante, e com um chiado de vapor, a porta se abriu. O que apareceu foi um aquário gigantesco. Yuna, usando um traje de mergulho de descompressão de corpo inteiro pendurado ao lado da porta, entrou cambaleando no tanque. Abaixo havia uma cadeira de latão e um controlador em forma de mesa para operação sentada. Ao lado, o submarino não tripulado que ela mesma construiu foi cuidadosamente colocado. Baque. Yuna sentou-se na cadeira de latão e apertou o
botões do tamanho de punhos, fazendo com que o monitor gigante se levantasse do chão e ligasse. A tela exibia o interior do aquário em que ela tinha acabado de entrar. Era um vídeo transmitido do submarino não tripulado que ela havia construído. Ela colocou as mãos de volta no controle, pressionando, puxando e girando vários controles clank, clique, chocalho. Enquanto ela manipulava os controles, uma parede do aquário se abriu, revelando uma passagem, e o submarino começou a se mover em direção a ela. Era uma passagem diretamente conectada ao mar. Com uma grande corporação apoiando uma caçadora classe S, não havia nada que ela não pudesse construir. VRRRRRRRRR. Com o som da hélice girando, o submarino começou sua jornada. Saindo da passagem, ele entrou no Mar do Leste e desceu cada vez mais fundo. A camada superficial já havia sido ignorada há muito tempo. Somente e unicamente a camada monstruosa capturou a atenção de Yuna. Descendo verticalmente, Yuna rapidamente atingiu uma profundidade de 700 metros, a camada monstruosa. E finalmente encontrou um peixe-monstro. Foi o primeiro peixe-monstro que ela conheceu hoje. A rigor, não era totalmente verdade. Ela achou que viu algo parecido com uma maçaneta vermelha no caminho, mas decidiu ignorar e seguir em frente. Então, praticamente, esse foi o primeiro peixe-monstro que ela encontrou hoje. Coincidentemente, a criatura à sua frente não era outro senão um galecus. O peixe detestável e ameaçador que um dia a levou à beira da morte. Pensar em quão perto ela chegou da morte ainda lhe causava arrepios na espinha. Então Yuna embarcou em um ato implacável de vingança. Ela examinou meticulosamente o galecus, desde suas escamas até suas barbatanas. As armas montadas em um submarino não tripulado não poderiam caçar peixes monstruosos. Yuna queria desesperadamente despedaçar o galecus, arrancar sua carne de seus ossos, mas as circunstâncias não permitiram. Além disso, observar em vez de caçar convinha às suas preferências. Assim, o exame implacável do implacável ampliador de peixes monstruosos, Yuna, continuou por um tempo. Quanto tempo havia se passado? O submarino não tripulado de Yuna já havia descido a uma profundidade de 1,2 quilômetros. A profundidade máxima que ele conseguia atingir era de 2 quilômetros, mas por vários motivos, Yuna nunca descia abaixo de 1,5 quilômetros. Em parte para se preparar para circunstâncias imprevistas e por outros motivos também. Além disso, o mar profundo que ela queria explorar poderia ser suficientemente explorado a cerca de 1,5 quilômetros. A habilidade Sanidade à prova d'água é ativada. Ufa! Yuna suspirou enquanto apressadamente afastava o submarino da boca do peixe-monstro. Arrepios percorreram todo o seu corpo e suas pernas tremeram. Ao ver um peixe pequeno, bonito e brilhante, ela se aproximou dele, apenas para descobrir que o peixe havia desaparecido, deixando para trás um enorme peixe pescador. O submarino que ela construiu meticulosamente, ficando acordada a noite toda, quase acabou dentro da boca do peixe pescador. Mesmo deixando de lado a questão do submarino, a experiência que Yuna teve foi o suficiente para lhe dar arrepios na espinha. No vazio profundo e escuro, a única luz visível desapareceu e, de repente, uma boca gigantesca apareceu diante dela. Dentro da boca, parecia que pessoas de todas as idades gritavam de agonia, e os olhos estavam densamente aglomerados no céu da boca e na língua. Para aumentar o horror, uma janela de alerta apareceu, tornando a situação ainda mais assustadora. Suspiro, suspiro, ah! Ela sentiu que poderia ficar viciada nisso. De fato, essa mulher era louca. De qualquer forma, Yuna estabilizou sua respiração e estava prestes a retomar sua exploração quando parou de repente. Ela havia descoberto algo extremamente incomum. Não era um peixe-monstro, nem um objeto. Flutuando na água, borbulhando. O que era isso? Olhando atentamente, ela percebeu. Um submarino. Era um submarino não tripulado. Diferentemente do submarino estilo steampunk que Yuna construiu, este tinha uma vibração cibernética. Um corpo preto com luzes neon vermelhas e um formato de diamante elegante. Parecia o navio de um vilão de um filme de ficção científica. Curiosa, Yuna examinou o submarino de vários ângulos. Ao ver a câmera seguir seus movimentos, ficou claro que ela estava operacional. Hashtag. Enquanto isso, senhor, talvez você queira dar uma olhada nisso. O que foi? Associação de Caçadores, filial de Fukuoka, sala secreta subterrânea. Um jovem de terno colocou a cabeça para fora de trás de um monitor e ligou para seu superior. O que preenchia a tela para a qual ele estava olhando era um submarino de latão no estilo steampunk. Era de Shin Yuna. Um encontro inesperado enquanto explorava secretamente a camada monstruosa do Mar do Leste. Neste ponto, é necessário rastrear a razão fundamental para este encontro. Depois que Param apareceu na Hunter Association em 4 de agosto. Bem, nós a perdemos. Ela pulou de repente no rio An. Percebendo que haviam perdido Yuporan, Natsuko imediatamente procurou informações sobre ela. Afinal, um caçador convocado ao escritório do gerente da filial por seu sunvoo merecia tanta atenção. E a primeira coisa que Natsuko encontrou ao procurar por Param foi naturalmente sua transmissão. Não foi coincidência que Natsuko acabou assistindo aos clipes de sua transmissão, e claro, ela encontrou informações sobre peixes monstruosos como Galecus e Brachium. Ao descobrir o que havia nas profundezas do mar, os olhos de Natsuko brilharam com a ideia de enviar alguém para as profundezas, mas ela não o fez. Para começar, era um tanto ambíguo. Claro, se ela pudesse caçar e absorver os peixes monstruosos que comeram muitas pessoas, seria um grande benefício. Mas como ela pôde fazer isso? Para conseguir isso, Natsuko teria que identificar o peixe monstro específico para caçar, alimentá-lo com pessoas e então rastrear e caçar aquela criatura exata. No vasto oceano, isso significava alimentar e criar um peixe específico antes de capturá-lo e comê-lo. O absurdo desse plano não precisa de maiores explicações.
Peixes monstros não são como peixes que podem ser capturados e criados para sashimi. Mesmo que fosse possível, valeria a pena o esforço de capturar algo como Galecus, Racius ou Brachium. Natsuko era louca, mas não estúpida. Ela poderia calcular a relação custo-benefício até esse ponto. A menos que houvesse um peixe monstro tão imensamente poderoso que valesse a pena absorvê-lo, não importando o sacrifício, ou um ambiente onde ela pudesse confinar a criatura e cultivá-la alimentando-a com pessoas. O mar profundo era praticamente um deserto para Natsuko. Isso era algo que Silo e Paran já sabiam. Por isso, priorizaram impedir que Natsuko se aproximasse do que quer que tivesse matado os assassinos. Ainda assim, Natsuko não conseguia ignorar completamente esse pote de mel de espaço, então ela começou enviando um submarino para a camada de monstros aos poucos. E no meio disso, ela encontrou Yuna no Mar do Leste. A reação na sala de controle foi naturalmente de pânico. Foi como encontrar um turista durante uma missão secreta no meio do deserto do Saara. Yuna estava nervosa, mas para a associação de caçadores, era uma situação que poderia fazê-los desmaiar. Eles não podiam simplesmente fugir enquanto Yuna os seguia, e também não podiam ficar parados ali, em um impasse. Essa situação foi completamente inesperada, então eles não tinham como enviar uma ameaça ou mensagem de advertência, um verdadeiro dilema. Então, a conclusão a que chegaram foi atirar. A julgar pelo design, não parecia ser um submarino da Silo ou do governo mundial, parecia um de fabricação privada. Então eles decidiram apenas atirar e encobrir o incidente. No mundo dos caçadores, essa era uma linha de ação razoavelmente precisa. E então bang bang bang. O quê? O quê? Ei, espera. No aquário, Yuna nervosa batia no painel. Não, droga. Meu submarino. Seu grito ecoou dentro de seu traje de mergulho de descompressão de corpo inteiro. Capítulo 63. 7 de agosto de 2024, exatamente às 15 horas. Onde está o anfitrião? Estou com frio 2. Ela não costuma começar a transmissão por volta das 11? 4. Eu sei exatamente porque o Paran não está transmitindo. 6. Ela não vai simplesmente parar de transmitir, certo? E 3. E eu sabia que isso aconteceria. 4. Abra seus olhos. 96. Vou apenas esperar. 6. Nossa, mesmo agora as pessoas não estão indo embora? Teimoso RS. 4. Galeria e o Paran Minor. O lugar estava passando por uma crise sem precedentes. Por quê? Porque Paran não estava transmitindo. Uma transmissão que deveria ter começado por volta das 11 da manhã ainda estava silenciosa às 15 da tarde, deixando todo mundo louco. Além disso, não houve nenhum anúncio. Embora ela tenha feito um retorno limpo, ela tinha um histórico de causar incidentes. Normalmente a Galeria e o Paran, conhecida por sua postura positiva e inabalável em relação a ela, estava nitidamente dividida por volta das 15 horas entre aqueles que acreditavam na espera e aqueles que diziam, eu sabia. Ela não costuma começar a transmissão por volta das 11? É autor. E o Gallery 1? Bem, não há um horário fixo, mas ela geralmente começa por volta das 11 e chega antes da 1 da tarde. Não há um fã-café ou algo assim com a programação da transmissão? Haveria? Por que não haveria, droga? Este é o Yulparan que você escolheu. Abra seus olhos. Eu sei exatamente por que Yulparan não está transmitindo. É autor. A tendência é Yuri? O motivo é uma lição secreta com o peixe monstro Kyozoni. O apresentador, incapaz de encontrar um peixe monstro adequado para mostrar na transmissão de hoje, acabou indo para Kyozoni. Kyozoni disse que era o momento perfeito e a levou para seu quarto no lado oposto do laboratório. E leia mais, cara. Se você não escrever mais, seu apelido ganhará uma imagem de ódio. Você está realmente louco? Kyozoni está transmitindo agora, droga, fiquei assustado. Por que esse cara está assustado? Abra seus olhos. Nessa loucura caótica, o anfitrião está aqui? Autor, Open Your Eyes. Hiperlink para a transmissão de Yulparan e uma captura de tela indicando que a transmissão começou. Elogio com. Abra seus olhos. Elogio com. Adoração com. Abra seus olhos. Com o sinal do administrador, o Salvador apareceu. Hashtag. Dududududu. A primeira coisa que os espectadores fizeram ao assistir a transmissão de Paran foi ficar chocados. A essa altura, já era quase rotina. Dududududu. Toda vez que ela iniciava uma transmissão, metade do bate-papo era preenchido com pontos de interrogação. O quê? De jeito nenhum, isso é. Mas desta vez, eles tinham um motivo genuíno para ficarem chocados. Dududududu. Porque dessa vez, o lugar onde Paran começou sua transmissão foi, inacreditavelmente, dentro de um helicóptero. Um helicóptero voando sobre o mar com a porta aberta. À distância parecia haver um dragão voando ao redor, e rugidos fracos que faziam seus corações baterem forte podiam ser ouvidos. O barulho da hélice era tão alto que atravessou e atingiu seus tímpanos. Que diabos é isso? Ao menos explique. Mas nenhuma resposta veio. Não importa quantas vezes eles perguntassem, não importa quantos minutos se passassem, Paran não respondia. Ela apenas ficou sentada calmamente na beira do helicóptero, com a câmera filmando o mar. No início, os espectadores pensaram que ela os estava atormentando novamente, mas então perceberam algo. Pensando bem, este lugar, não é lá fora. E quando os espectadores mudaram para uma visão em terceira pessoa, eles finalmente viram o rosto de Paran tão vermelho quanto uma cenoura recém-colhida. Hashtag. A mente de Paran estava em turbulência. Por que ela começou a transmissão daqui? Ela deveria ter feito isso na água.
Como mencionado antes, Drake Eve estava localizada em uma parte muito remota do mar. A terra mais próxima era o extremo sul da América do Sul, onde havia mais pinguins do que pessoas, e a estação de dobra mais próxima ficou nas Ilhas Malvinas, a 1.000 quilômetros de distância da colmeia. Então, para chegar ao Eve, era preciso nadar 1.000 quilômetros das Malvinas ou usar um barco ou helicóptero. Normalmente ela nadaria, mas não podia se dar ao luxo de se atrasar para a transmissão. Então ela pegou o helicóptero mais rápido e voou até lá. Até aquele momento, tudo estava bem. Agora, tudo o que ela precisava fazer era pular do helicóptero, mergulhar no mar e entrar na Drake Eve. Mas, de repente, ela quis mostrar aos espectadores seu mergulho do helicóptero. Honestamente, como ela poderia resistir a transmitir a si mesma mergulhando no mar de um helicóptero sem nenhum equipamento de segurança? Então ela começou a transmissão, mas não. Ela ficou sem palavras. Com exceção de sua primeira transmissão, ela sempre começava debaixo d'água e terminava do lado de fora. Então até ela ficou insensível, o que levou a esse erro. Portanto, ela estava em apuros. Ela tentou falar, mas só saiu uma voz fraca. Observando-a, o bate-papo já estava em clima de festa. Parecia que eles já tinham vencido antes mesmo da transmissão começar. Ainda assim, Yuparan já poderia ser considerado um locutor profissional. Na verdade, não. Ela respirou fundo e tentou dizer alguma coisa. Então, hoje Yaki. Ela mordeu a língua. O rosto de Paran, já vermelho, inchou como se estivesse prestes a explodir, ficando vermelho. Até mesmo a pequena esperança de que sua voz pudesse ter sido abafada pelo barulho do helicóptero foi destruída. Os alto-falantes Silo de alto desempenho cancelaram imediatamente o ruído ao redor assim que Paran abriu a boca, transmitindo sua voz com clareza de nível ASMR. É um festival, droga. Está na hora dos heróis cortarem isso. Era um festival. Paran escondeu o rosto nas mãos, e apenas suas orelhas vermelhas como beterraba indicavam seu estado. Ela ficou assim por cerca de 3 minutos. Percebendo que não poderia continuar assim, Paran corajosamente se levantou e se preparou para mergulhar. Tudo que ela conseguia pensar era em entrar na água. Esse tipo de mergulho era algo que ela conseguia fazer de olhos fechados, então mesmo nesse estado deveria ser fácil. Ela se posicionou e mergulhou. Consegui a gravação, haha. O quê? Uma gravação. Paran não esperava por isso e tentou parar no meio do mergulho para dizer, apague isso. Mas sua voz saiu como um sussurro fraco. Para piorar a situação, o céu estava indiferente. Ao tentar parar de repente, ela tropeçou e caiu. Eca! Ela caiu de bunda no chão do helicóptero e deslizou para fora, ejetando-se. Eu realmente odeio todos vocês. Sou Vosh. Ela caiu por cerca de 30 segundos e então caiu na água com um baque alto. Ela tentou agir com indiferença dando tapas rápidos no rosto em meio às bolhas, mas o trem já havia partido da estação há muito tempo. Inicialmente, os espectadores ficaram alarmados pensando, o quê? Enquanto assistiam Paran cair sem paraquedas, mas ao vê-la viva e bem na água, eles suspiraram de alívio e retomaram as provocações. The Precedent Food Staking doou 5.000 wons. Gravação de voz? Pule, bull, Rocha. Feche os olhos. Rocha, eu. The Precedent Food Staking doou 40.000 wons. Gravação de voz? Paran tentou pular novamente, mas hesitou na quantidade. Ela sempre pensou que ficar em silêncio depois de receber uma doação de mais de 10.000 wons era como cometer um crime. Então ela não conseguiu pular a etapa e hesitou. Enquanto isso, o arquivo de voz gravado revelou o passado obscuro de Paran. Sem que Paran soubesse, havia até uma compilação delas no T-Tube. Depois de um longo tempo de inquietação, Paran finalmente bloqueou as doações, e a transmissão propriamente dita começou. Mas onde fica esse lugar? É a passagem de Drake. O mar entre a América do Sul e a Antártida. De jeito nenhum, fica a 17.000 quilômetros da Coreia. Isso mesmo. Dizendo isso, Paran abaixou a câmera. Era algo que ela sempre fazia, mas a reação dos espectadores foi um pouco diferente dessa vez. Uau! O que é isso? Parece um peixe monstro. O que é isso? Ao longe, algo brilhante podia ser visto abaixo. Estava tão longe que mal dava para ver, apenas o suficiente para confirmar que há uma luz ali. No entanto, as cores eram bem vivas, e era fácil imaginar que seria bem bonito de perto. As especulações dos espectadores variaram. Como diz o ditado, até um cachorro consegue recitar poesia depois de 3 anos na escola. Então os telespectadores que acompanhavam as transmissões de Paran deram opiniões razoáveis. É um objeto? Não parece um peixe monstro? Mas os espectadores cometeram um erro. Não perceberam que naquele mar, razão não se aplicava. Aquela luz que você vê ali é a colmeia Drake. O chat foi imediatamente inundado com ganchos. Fazia sentido porque o limite da camada abissal estava 700 metros abaixo do nível do mar, e a colmeia aparecia pelo menos 1,5 quilômetros abaixo. E a localização atual deles? A superfície. A colmeia Drake aparece a uns 2,5 quilômetros daqui. É muito bonita, então vale a pena ver. Então ela estava dizendo que as luzes da colmeia, submersas 2.500 metros abaixo, podiam ser vistas da superfície. Todos ficaram maravilhados mais uma vez com as maravilhas do fundo do mar. Vou mergulhar. Paran começou a mergulhar cada vez mais fundo. Capítulo 64. Paran continuou a mergulhar em direção à colmeia, cada vez mais fundo. A luz fraca ficou mais brilhante, mais clara e mais distinta à medida que ela descia. A cerca de 1 quilômetro de profundidade, era tão brilhante que era difícil acreditar que era um mar profundo. É uma bênção que esteja em um mar tão remoto. Se estivesse perto da costa, os danos teriam sido inimagináveis. Dizendo isso, Paran tocou em seu telefone, ajustando as configurações da câmera. Ela reduziu a opção de brilho ao mínimo. A tela escureceu instantaneamente, e a luz que antes ofuscava ficou fraca novamente. Isso deve facilitar sua visão. Afinal, seus olhos são preciosos. Ela sabe disso. Uau! Boa sorte!
A pessoa que acabou de digitar isso, se você acha que é você, faça isso. Ponto. Após um momento de silêncio, uma única mensagem de bate-papo apareceu. Omar é realmente perigoso. Ha 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 ha. Lolololol. Continue fazendo isso até chegarmos à colmeia. Dizendo isso, Paran tirou algo de um cartucho. Era um par de óculos de sol. Até Paran achou um pouco desafiador suportar o brilho da colmeia Drake com os olhos nus. Uma visita curta não seria um problema, mas para uma exploração de um dia inteiro, seria outra história. Quando ela se desdobrou e colocou os óculos de sol, a atmosfera mudou drasticamente. Ela usava um macacão preto com detalhes em neon azul, e vários dispositivos estavam presos em seus braços, pernas e ombros. Com os óculos escuros, ela parecia ter vindo de algum mundo cyberpunk. Paran, que já exalava uma aura misteriosa, parecia ainda mais. Então ela continuou a mergulhar cada vez mais fundo. A profundidade logo ultrapassou 2 quilômetros e os observadores puderam ver aproximadamente o formato da colmeia Drake. Não havia necessidade de explicar como isso abalou o bom senso deles mais uma vez. Esta é a colmeia Drake. Nós a chamamos de cemitério. Ponto. Como ela disse, a colmeia Drake parecia um cemitério. Estava coberto por algo verde, que se podia imaginar que fosse grama, disposto em um amplo quadrado, cercado por uma cerca. Não eram os túmulos familiares no estilo coreano, mas sim a aparência de um cemitério visto em filmes americanos. No entanto, o interior era uma bagunça completa, como se alguém tivesse saqueado ou causado um tumulto deliberadamente. Não havia uma única lápide devidamente erguida ou um caixão devidamente enterrado. As lápides foram retorcidas ou arrancadas e espalhadas aleatoriamente. Algumas foram até plantadas de cabeça para baixo e em um canto, havia uma pilha feita inteiramente de lápides empilhadas. O estado dos caixões era ainda pior. Alguns estavam desenterrados e expostos na superfície, outros estavam completamente fora do solo e abertos, e alguns estavam presos verticalmente ou em ângulo. E havia padrões espalhados por todos os caixões, lápides e no chão. Como se alguém tivesse lançado um feitiço, padrões coloridos e bizarros estavam gravados em tudo, brilhando intensamente. Pareciam letras, desenhos ou vestígios de algo rastejante, sinuoso e às vezes, com padrões retos que iluminavam o cemitério caótico. À medida que ela se aproximava, ela notou os peixes monstruosos. Em dias espreitando suas cabeças entre as pilhas de lápides, procurando por comida, peixes não identificados entrando e saindo dos caixões, e cobras d'água aparecendo e desaparecendo na grama. Um cemitério geralmente é um lugar assustador, mas também é um espaço sagrado para homenagear os espíritos dos mortos. Ao verem um cemitério tão maliciosamente distorcido diante de seus olhos, alguns espectadores expressaram seu desconforto. Isso indicava o quão terrível era o estado do cemitério. De jeito nenhum, isso é para ser bonito? É meio perturbador. No entanto, a luz colorida e brilhante era de fato deslumbrantemente bela. Alguns espectadores concordaram com a declaração de Paran sobre sua beleza. É daí? Não é um cemitério de verdade mesmo. Eu só acho que é bonito. Paran continuou descendo e finalmente parou em frente ao cemitério. Agora, ela tinha que encontrar o corpo de Marianne ali. Felizmente, a colmeia de Drake era uma das menores. Ao contrário do Mar do Leste, que exigia uma busca de 3 dias, esta podia ser explorada em um único dia. Claro, mesmo sendo pequena, ainda era uma colmeia. Isso significava que ela precisaria passar o dia inteiro explorando. A área da colmeia Drake era cerca de 1/3 do tamanho da colmeia Trem, aproximadamente 13 quilômetros quadrados, aproximadamente 4 vezes e meia ao tamanho de Eoido. De cima não parecia tão grande, mas parado na frente dele, certamente parecia enorme. Cada sarcófago era tão alto quanto um edifício. No entanto, os espectadores estavam mais focados em algo diferente do que no tamanho impressionante da colmeia. Então o que é isso? Como está brilhando? Eles estavam fixados nos padrões bizarros gravados por toda a colmeia Drake. Agora que Paran havia descido ao solo, eles finalmente puderam ver os padrões misteriosos de perto. Após uma inspeção mais detalhada, os espectadores concluíram. Que diabos é isso? Como isso é possível? Eles não tinham ideia. Os espectadores que esperavam que os padrões fossem musgo ou coral luminescente, estavam completamente enganados. E por um bom motivo, pois esses padrões não eram algo que pudesse ocorrer naturalmente. Os padrões estavam queimando. O chão, os sarcófagos e as lápides estavam rachados como terra seca, e de dentro deles saíam faíscas com um som crepitante. Como se chamas reais estivessem queimando lá dentro. Os espectadores confusos bombardearam Paran com perguntas, mas infelizmente ela não conseguiu respondê-las. Claro que ela não podia. Paran também não sabia. Era um mistério porque os itens da colmeia, conhecidos por serem indestrutíveis, estavam rachados. Também era um mistério o que queimava dentro deles. Na verdade, era até um mistério se havia algo queimando ou se realmente estava queimando. Oceanos tinha biólogos, mas não geólogos. Então, eles simplesmente aceitaram como era. Paran disse honestamente que ela também não sabia. As mensagens do chat começaram a chegar cada vez mais rápido, mas Paran não estava prestando atenção na conversa, o que era incomum para ela. Ela estava olhando para outra coisa. Hashtag. Se algo estiver brilhando no fundo do mar, desvie o olhar. Se você continuar procurando, algo ruim certamente acontecerá. Esta é uma frase que se aplica a quase todas as situações e é algo que Paran disse aos seus espectadores muitas vezes durante suas transmissões. Nem todos os peixes monstros que atacam a mente emitem luz, mas pode-se presumir que todas as criaturas que emitem luz atacam a mente. Então, se você vir luz no fundo do mar, você deve fugir imediatamente.
só não vá para o fundo do mar. Entende o que quero dizer? Essa frase, que ela sempre acrescentava no final, era um modelo. Alguém pode pensar, então, já que a colmeia Drake emite luz por conta própria, ela é um paraíso para criaturas que atacam a mente? Assim como monstros mortos-vivos ou fantasmas aparecem em masmorras ricas em energia e golems aparecem em áreas rochosas. Mas não é bem assim. Aliás, quase não existem criaturas com ataques mentais na colmeia Drake. Isso se deve à própria natureza da colmeia. É um ambiente onde criaturas que atacam a mente têm dificuldade para sobreviver. Paran explicou isso uma vez durante sua transmissão. A tendência é ainda mais pronunciada na colmeia Drake. Por quê? Isso se deve ao ambiente da colmeia, como já foi explicado inúmeras vezes. A maioria dos ataques mentais dos peixes-monstros são conduzidos através da luz. E para que um ataque mental baseado em luz seja eficaz, o alvo deve ser capaz de se concentrar na luz. Pense nos casos de Galecus e Yuna para facilitar o entendimento. Agora, imagine se Galecus estivesse emitindo luz na colmeia de Drake. Haveria um problema crítico com o ataque de Galecus. Por quê? Porque a luz não seria visível. A luz poderosa e ofuscante ao redor ofuscaria completamente a luz de Galecus e outras criaturas luminosas, tornando impossível distinguir se eles estavam emitindo luz ou não. Então, criaturas que atacam através da luz teriam sido devoradas há muito tempo. E o ecossistema da colmeia Drake é dominado por criaturas que dependem puramente de suas proezas físicas, ou criaturas que podem infligir ataques mentais tremendos por outros meios além da luz. Paran observou silenciosamente uma criatura grotesca, parecida com uma enguia se contorcendo à distância. Os espectadores não pareceram notar, mas Paran, que viveu entre peixes monstruosos durante anos, percebeu imediatamente. Aquela criatura estava sob um feitiço. A julgar pelos sintomas, ela havia sido vítima de crino. Era a mesma criatura que Paran havia desenhado e mostrado enquanto interrogava o agente do governo Van Dai. Se Crino estivesse presente, seria difícil continuar a transmissão até o fim. Ele provavelmente estava situado na área central, então parecia necessário explorar apenas a periferia e então encerrar a transmissão. Paran fixou a câmera em uma visão em primeira pessoa. Esta foi uma medida para proteger os espectadores. Por que visão em primeira pessoa? De jeito nenhum. O bate-papo, é claro, estava um alvoroço. Sempre que Paran consertava a tela, nunca resultava em uma experiência agradável. Mas Paran não se importava. Um dia, eles perceberiam sua benevolência. Se não o fizessem, a perda seria deles. Vou garantir que você tenha uma visão clara. Paran nadou um pouco mais alto, acima da grama. Para referência, esta grama tinha 5 metros de altura. Andar no chão era como passear por uma floresta. O peixe monstruoso que ocasionalmente aparecia na grama era um bônus. De qualquer forma, a exploração começou. Paran cruzou lentamente o arco e entrou na colmeia Drake. Capítulo 65. Em geral, o mar é tão diverso em seus ambientes quanto a terra e, consequentemente, os ecossistemas dentro de cada mar variam muito. Assim como o bacalhau pescado no Mar do Norte não é encontrado na costa do Havaí, e os peixes dos recifes de corais das Filipinas não são pescados no Mar do Leste. Entretanto, isso não se aplica à camada de monstros. Rostos familiares podem ser encontrados em qualquer lugar da Terra, em qualquer profundidade, a menos que seja um ambiente especial como um objeto ou uma colmeia. Para fazer uma comparação, poderíamos citar os monstros que emergem dos portões. Você pode encontrar goblins e orcs nos desertos da Califórnia ou nas selvas da Amazônia. E em ambientes especiais como masmorras, você pode encontrar monstros únicos, além de goblins e orcs. Bem, goblins e orcs que saem dos portões são transportados diretamente de seus habitats originais para a Terra, então não é estranho encontrá-los em qualquer lugar, e eles geralmente morrem rapidamente se pousarem em lugares como desertos. Então, é compreensível que monstros como Belua ou Brachioun sejam encontrados em todo o mundo, mas é difícil entender quando algo que existia originalmente na Terra sofre mutação e se transforma em um peixe monstruoso. Nesses casos, parece quase aleatório. Este é um exemplo. Paran tocou em um monstro peixe-palhaço de 20 metros de comprimento ao lado dela. Quando algo que presumivelmente era comida tocou seu corpo, ele rapidamente fechou sua barriga aberta para tentar engolir Paran. Paran desviou facilmente e inseriu um arpão verticalmente no corte final, continuando sua explicação. Como vocês sabem, os peixes-palhaço vivem nos recifes de corais dos mares tropicais. É absurdo que eles existam na passagem de Drake, que é classificada como parte do Oceano Antártico. Além disso, o peixe-palhaço normalmente vive em águas rasas, com menos de 100 metros de profundidade. Como a camada de monstros começa a uma profundidade de 700 metros, um monstro peixe-palhaço nadando na colmeia de Drake não deveria existir, logicamente falando. Mas aqui está, nadando bem na nossa frente. Isso te faz sentir alguma coisa? É realmente misterioso. O mar é realmente perigoso, hein? Bom trabalho. Haha, droga kkkk. Continuando com a explicação, este monstro finge ser um cadáver abrindo a barriga e depois devora os monstros que vêm se alimentar de sua carne. Se você olhar aqui dentro, Paran agarrou ambos os lados da barriga aberta e a rasgou à força. Talvez ela o tenha rasgado mais do que o limite, pois sangue preto jorrou de dentro. Ela está nisso de novo. Você destruiu o outro monstro, Paran? Não, é assim mesmo. Paran era conhecida por seu hábito de dilacerar e matar peixes-monstro. Como ela poderia saber o limite exato da divisão do peixe-palhaço? Vertia talvez soubesse, mas Paran era ignorante nessa área, então esses pequenos acidentes aconteciam com bastante frequência. Está quebrado. Bem, eu usei muito. Era assim que os peixes monstruosos eram tratados. De qualquer forma, a transmissão do massacre continuou dessa maneira. Sempre que encontrava um novo peixe durante sua exploração, ela o explicava e depois o matava. Se fosse um monstro que ela não conhecia, um show de curiosidades ao vivo acontecia.
grânulos ou palato. Quero dividir os dois, mas não consigo decidir, então vamos votar. Foi simples, mas as reações dos espectadores foram extremamente positivas. Se você já tivesse assistido a um programa de dissecação de atum ao vivo, entenderia por que essa transmissão foi estranhamente cativante. Além disso, esse atum tinha dezenas de metros de comprimento. Atum, hein? Param ponderou a possibilidade de fazer um mukbang de peixe monstro como um evento especial. Era improvável que Oceanos não tivesse tentado cozinhar peixes monstruosos durante todo esse tempo. A distinção entre peixes monstro comestíveis e não comestíveis ficou bem clara e para alguns, havia até métodos de preparação padronizados e receitas recomendadas disponíveis. Eu deveria tentar se tiver a oportunidade. Que peixe monstro ela deve preparar? E como deve cozinhá-lo? Sashimi? Grelhado? Cozido no vapor? Só de pensar nisso, ela ficou com água na boca. Surpreendentemente, os saborosos peixes monstro eram realmente deliciosos. Dado seu nível de atividade, sua carne era incomparavelmente mais firme e rica em umami do que a dos peixes comuns. Ops! Paran rapidamente reorientou sua mente, que havia divagado pensando em uma mesa de jantar. Fique alerta! Fique alerta! Crino estava dentro da colmeia. O que ela faria se baixasse a guarda como da última vez e fosse atingida por outro ataque mental em toda a área? Felizmente, Paran aprendeu com o incidente do Brachum Choque. Talvez seja a hora de encerrar a transmissão. Paran estava atualmente circulando a colmeia quadrada de fora para dentro em sua exploração para minimizar as chances de encontrar Crino no centro. E de fato, à medida que ela se aproximava do centro, o número de monstros exibindo comportamentos estranhos aumentava. Movimentos não naturais e irregulares. O número de monstros se debatendo sem rumo, como se estivessem confusos no mesmo lugar, estava crescendo exponencialmente. Para os espectadores pode parecer, há mais um monstro sendo apenas um monstro. Mas Paran sabia que não era bem assim. Esses monstros não estão se comportando normalmente. Ela já tinha visto um monstro chamado cobra d'água se enrolar em nós antes. Vamos assistir só mais um e depois encerrar a transmissão. Depois de se decidir, Paran começou a procurar sua última presa. Foi esse que peguei da última vez, e esse não tem impacto. Paran, de alguma forma, incorporou elementos de transmissão em seus cálculos. Antes era como um anúncio de serviço público assustador, mostrando um peixe monstruoso e dizendo não entre. Agora havia se tornado uma verdadeira transmissão. De qualquer forma, ela avistou outro monstro. Era um tipo de peixe parecido com tubarão comumente chamado de domo ou mukoji em coreano, que havia sofrido uma mutação e se tornado um peixe monstro. O domo original era tão bizarro que poderia ser chamado de indutor de fobia do fundo do mar. Para ser exato, não era apenas grotesco, mas sim um peixe que existia na fronteira entre a vida e a não-vida, emitindo uma sensação perturbadora. O grotesco do domo vinha de sua boca enorme, que ocupava cerca de 70% do comprimento de seu corpo. Quando sua boca estava fechada, parecia um tubarão normal, mas quando a abria, parecia um cano gigante com olhos e uma cauda anexada. Sua aparência perturbadora não condizia com seu habitat relativamente raso, e às vezes mergulhadores iniciantes ficavam chocados ao encontrar um domo na água, causando acidentes. Entretanto, como muitos peixes de aparência assustadora, o domo era um peixe inofensivo que se alimentava de plâncton. Seu poder de sucção ao abrir a boca também não era tão forte. Os rumores de que mergulhadores eram sugados e morriam instantaneamente eram todos falsos. Claro que esse foi o caso do domo. Mas quando ele sofreu mutação e se tornou um peixe monstro, a história mudou completamente. Vou te mostrar como isso muda. Paran virou a câmera para os Inus. Não era mais possível chamar o Inus de peixe. Era desnecessário explicar o quanto ele havia mudado. Seu corpo estava dilacerado, como se alguém tivesse virado a pele do peixe do avesso e a prendido em uma tela de arame. A cor das escamas, que por acaso era semelhante à da pele humana, só aumentava o grotesco. Os olhos degenerados, que haviam perdido o foco e só tinham pupilas brancas, olhavam fixamente para frente, emitindo uma sensação estranha, como a de um cadáver. As barbatanas também estavam degeneradas, com a barbatana caudal faltando e restando apenas as barbatanas dorsal e anal, mal conseguindo se manter vivas. Além disso, o violento poder de sucção do peixe monstro estava muito longe da natureza inofensiva do peixe original. O Inus estava nadando logo acima do chão, ou melhor, da grama. Vou te mostrar como ele nada sem nadadeiras daqui a pouco. Por enquanto, Paran sabia que tipo de impressão os Inus causariam em quem os observasse pela primeira vez, então ela fez uma pausa para deixá-los observar em silêncio. O Inus estava sugando a água ao redor com grande força. A grama em seu caminho estava quase sendo arrancada e puxada em direção à sua boca, enquanto peixes monstruosos, pequenos e grandes, eram continuamente varridos para dentro de sua boca. Então, como se atravessassem diretamente o corpo, eles foram expelidos pela parte traseira, despedaçados em centenas de pedaços, como se tivessem sido moídos por lâminas afiadas. O líquido carmesim jorrando continuamente da parte traseira do Inus não precisava de maiores explicações. Sentindo que isso era suficiente, Paran aproximou-se lentamente do lado do Inus. O Inus quase não tem gordura nem músculos. A apenas 10 centímetros abaixo da pele, você alcança o esqueleto. Considerando que era um tubarão de 70 metros de comprimento, era quase como se o esqueleto estivesse logo abaixo da pele. Para provar isso, Paran inseriu um arpão na pele do Inus e levantou a carne. Veja, ali está o osso. Como ela disse, havia de fato um osso abaixo, mas não era como um peixe normal com costelas se estendendo abaixo da espinha. O Inu tem apenas 3 ossos em todo o corpo. O esqueleto cilíndrico principal, o suporte e a hélice. Em outras palavras, esse corpo cilíndrico era feito de um único osso sólido. Claramente,
Claramente não era a forma de um monstro vivo normal. As mensagens do chat começaram a chegar mais rápido. Provavelmente foi porque Paran deliberadamente não estava mostrando a eles o que queriam ver. Como é a frente? Mostre-nos a foto frontal. Droga, ela não vai mostrar a menos que a gente aperte aquilo um certo número de vezes. Rocha. Poxa, o mar é muito perigoso. Rocha. Agora. Não, Paran não tinha a intenção de provocá-los tanto. Ela se sentiu um pouco estranha. Provavelmente foi porque ela se empolgou e explicou detalhes desnecessários. Não, eu vou te mostrar. Calma. Por que você está de repente? Extremo. Qual? Droga, é isso. Extremo. Essa é realmente uma boa ideia. Vou considerar implementá-la no futuro. As mensagens do chat dispararam, como se atravessassem o céu. Como isso não era realmente da conta de Paran, ela ignorou a conversa e foi até a frente dos Inus. Só para avisar com antecedência, você não pode tentar isso de jeito nenhum. Eu consigo suportar porque sou eu, mas uma pessoa comum seria sugada imediatamente. Você não precisa nos dizer, droga. Como mostrar um vídeo de teste nuclear e dizer, não tente isso em casa, kkkk. O interior do Inus era essencialmente completamente oco. Você podia ver da frente, através da boca, até atrás. Entretanto, havia um objeto estranho no centro do corpo vazio. O que diabos é isso aí dentro? Dentro do Inus, uma hélice girava. E era afiada, como a lâmina de um liquidificador. Os vários peixes monstruosos sugados para dentro da boca do Inus foram instantaneamente desfiados em pedaços de carne ao passarem pela hélice. E alguns deles estavam sendo absorvidos por um buraco atrás da hélice. Em outras palavras, o Inus estava se alimentando. A rigor, o Inus estava sempre em estado de alimentação, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Paran parou de falar e observou a cena sem expressão por um momento. Era para efeito dramático. 3, 2, 1... Como você pode ver, é assim que o Inus se alimenta. A hélice giratória que você vê ali é um osso que evoluiu para ser afiado. Ele tritura a presa para torná-la mais fácil de consumir e também serve para impulsionar o Inus. Paran então foi para a retaguarda do Inus. Ela ficou imediatamente coberta por uma grande quantidade de sangue, mas ela purificou tudo com indiferença. Agora, se você olhar aqui, este é o osso de suporte que mantém a hélice presa ao corpo. É oco por dentro e cheio de feixes nervosos. Vou cortá-lo para você. O quê? Ah, não. Ignorando as reações, Paran pegou seu arpão e o mergulhou profundamente no osso de suporte, depois o torceu para criar um buraco. Essas coisas grossas que você vê lá dentro são só nervos. Se fizermos isso, estalo, estalo, estalo. Ao cortá-los assim, a hélice não consegue mais se mover. Assim como Paran disse, depois que ela cortou o que pareciam ser feixes de nervos, a hélice girando furiosamente parou como se nunca tivesse se movido. Se deixado assim, ele não conseguirá realizar funções metabólicas e morrerá sozinho. Agora, se você olhar para esta hélice, poderá ver os feixes musculares aqui, assim pelas mãos de Paran. Outro peixe monstro teve um fim horrível hoje. Se tivessem leis, Paran seria uma entidade sujeita à execução imediata após a captura. Certo. É isso por hoje. Não mergulhem, e se o fizerem, que seja apenas durante o dia. Não desçam abaixo de 500 metros de profundidade. Não sigam nada que virem na água e também. De qualquer forma, hoje foi mais um dia caótico. A transmissão de Paran havia chegado ao fim mais uma vez. Capítulo 66. Kuan 1. Paran soltou um suspiro profundo após encerrar a transmissão. Grandes e pequenas gotas de água saíam de sua boca borbulhando. No final, eu tenho que encarar isso, hein? Teria sido ótimo se o cadáver de Marianne tivesse aparecido enquanto ela explorava a colmeia durante a transmissão, mas infelizmente isso não aconteceu. Paran estava atualmente localizado a cerca de 700 metros do centro da colmeia. Não havia vento, mas a grama próxima estava inclinada em uma direção. Isso significava que ela havia entrado no domínio de Crino, lírio do mar ou pena do mar. Recebeu esse nome porque lembra a flor nativa coreana naricote. Em inglês é chamada de estrela do mar pena, cuja tradução direta é estrela do mar com penas. Recebeu esse nome porque parecia uma estrela do mar com penas. O lírio do mar também tinha muitos outros apelidos. Vassoura do mar, forma de vida alienígena, que diabos é isso, e assim por diante. E como muitos peixes marinhos bizarros, o lírio do mar era um ser gentil que se alimentava de plâncton. Também era típico de sua natureza mudar 180 graus quando ele se transformava em um peixe monstro. Crino era conhecido como um predador de primeira linha entre os peixes monstruosos que podiam atacar mentalmente. Geralmente os peixes monstro que eram um pouco fortes, ou melhor, aqueles que eram um pouco fortes, tinham algum grau de imunidade a ataques mentais. Era natural, já que todos tentavam hipnotizar os outros com suas aparências chamativas nas profundezas do mar, então eles precisavam de algumas contramedidas. Alguns peixes monstro têm lentes especiais nos olhos, limitam seu campo de visão ou até abandonam seus olhos e confiam seus corpos ao fluxo da água. Portanto, o mar é bastante agressivo com peixes monstruosos que atacam mentalmente e, como resultado, eles ocupam os níveis mais baixos da pirâmide ecológica. Entretanto, há um limite para isso, e se eles conseguirem controlar seus alvos com ondas cerebrais e comê-los, eles se tornarão extremamente temíveis. Adicione um pouco de força física a isso, e seu poder destrutivo se torna inimaginável. E o Crino é exatamente esse tipo de peixe monstro. Ele tem os ataques mentais mais fortes do ecossistema, força física bastante forte e a capacidade de sobreviver e se mover rapidamente. É um monstro que tem tudo. Paran começou a planejar atrás da lápide, espiando de vez em quando. Se ela olhasse com atenção, poderia ver os braços de Crino, 1, 2, 3, até 20. Isso significa que ele ficou estacionado aqui por mais de 2 meses, antes da ascensão dos Slayers. Isso significava que Crino estava lá quando Marianne foi transferida para a colmeia.
Crino controla o fluxo de água para atrair várias coisas ao seu redor. É bem provável que também tenha atraído o cadáver de Marianne. Mesmo assim, se não fosse outro peixe-monstro, mas sim o crino que o comesse, isso seria uma coisa boa. Levaria um tempo considerável para digerir. Pensando bem, Paran teve muita sorte. No Mar do Leste, o cadáver de Alexandra ficou preso entre as latas, o que possibilitou sua recuperação. E parecia possível recuperar o cadáver de Marianne na colmeia Drake também. Na realidade, se um cadáver humano caísse no mar, especialmente na camada abissal, seria praticamente impossível recuperá-lo, como no caso de Olivia na colmeia de Hong Kong. Após a busca inicial de Paran, Xiao usou um crânio para vasculhar toda a colmeia cerca de 3 vezes, mas o cadáver de Olivia nunca foi encontrado. Ele ficaria à deriva no mar, seria comido por um peixe-monstro, e então esse peixe seria comido por outro, e se encontrasse um peixe-monstro como Inus, a probabilidade de recuperar o cadáver seria 0. Paran não podia perder esta oportunidade. Kraken não pode ser usado. Se acidentalmente absorvesse Marianne, ela teria que ficar acordada por vários dias, indo para dentro. Ela não queria fazer aquilo de jeito nenhum. Tinha que haver outro jeito. Devo cortar todos os braços primeiro e depois desmontá-lo? Este parecia ser o melhor método. Tudo em crino, seus ataques mentais, mobilidade, força física e assim por diante, vinha de seus braços. Eles eram os órgãos centrais, semelhantes à hélice do Inus. Assim como formidável Inus morreria se sua rede neural na hélice fosse cortada, Crino também morreria se seus braços fossem cortados. Esse era o método padrão para lidar com Crino. O problema era que apenas 6 pessoas no mundo conseguiam executar esse método padrão. E essas 6 pessoas eram habilidosas o suficiente para caçar Crino sem precisar cortar seus braços. Eles poderiam fervê-lo inteiro, comê-lo, pisoteá-lo ou até mesmo detonar uma bomba nuclear. Entre outros métodos. Esta foi a primeira vez que Paran tentou capturar Crino sem o Kraken. Para ser sincero, pareceu um pouco divertido. Talvez fosse assim que os especialistas se sentiam quando concluíam um jogo em condições desafiadoras. Tendo formulado um plano rudimentar, Paran saiu rapidamente de trás da lápide. E então, Crino apareceu na visão de Paran. Seu corpo em forma de disco estava escondido pelos numerosos braços que o cercavam. Os cerca de 20 braços longos, semelhantes apenas presos ao seu corpo, balançavam e se contorciam, perturbando sua visão e turvando sua consciência. E seus movimentos eram como? É a habilidade Sanidade à prova d'água foi ativada? Eca! Sua visão vacilou e ela sentiu náuseas. Crino atacou mentalmente não com luz mas com movimento. Essa também foi a razão pela qual ele conseguiu sobreviver na colmeia Drake. Então, não há problema em olhar fotos ou desenhos de Crino, mas não vídeos. Paran abaixou a cabeça por um momento, impressionada pelos movimentos vertiginosos à sua frente. Ela sentiu enjoo, teve vontade de vomitar. O que se desenrolou diante de seus olhos foi um festival comovente, uma dança do paraíso, uma miragem pesada. Todo o espaço parecia balançar e puxá-la em direção a Crino. Correção, não era só uma aparência, era algo que realmente acontecia. Crino movia seus 10 a 30 braços cauticamente na água, distorcendo o fluxo ao seu redor. O fluxo distorcido de água tornou os movimentos de Crino ainda mais proeminentes, aumentando a intensidade de seus ataques mentais e, eventualmente, direcionando o fluxo de água para sua boca, engolindo presas indefesas. Por essa razão, até Paran, que era completamente imune a ataques mentais, teve que lutar para lidar com Crino. Os ataques de Crino não causavam apenas dano mental causado por habilidades, eles também envolviam efeitos físicos. Paran, que conseguia suportar até ataques mentais debaixo d'água, não tinha como lidar com sua visão fisicamente distorcida. Ainda assim, sendo imune a ataques mentais de habilidades, ela só se sentiu um pouco tonta. Diante dessas circunstâncias, Paran e os outros oceanos consideraram melhor atacar Crino sem olhar para ele. Eles até se viraram e invocaram o Kraken. Mas dada a situação atual, não havia escolha. Paran cerrou os dentes e avançou em direção a Crino. O ambiente se tornava mais grotesco à medida que ela se aproximava. Sua visão oscilava como um filtro editado. E os peixes monstruosos ao redor se amarravam em nós se fossem longos o suficiente ou se entrelaçavam uns aos outros se fossem curtos. Sem suas habilidades, Paran teria se amarrado imediatamente e sido consumida por Crino em estado de êxtase. Paran atacou Crino ferozmente com um pouco de emoção. Por que teve que ser você me fazendo passar por esse problema? Ela pensou. Independentemente de Crino entender ou não os sentimentos de Paran, ele continuou a se contorcer. Contorce, 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 contorce. Uai! Com um alto rá e um rugido poderoso, Paran balançou seu arpão com toda a sua força. Fundamentalmente, a Crino era enorme. Então, não importava o quão forte Paran balançasse seu arpão, ela só conseguia derrubar um braço no máximo. Ainda havia 19 braços, cada um com cerca de 200 metros de comprimento, se contorcendo e se contorcendo. E isso não é tudo. Crino tinha habilidades regenerativas incríveis. Assim como os monstros dos mitos antigos que ganhavam várias cabeças ou braços sempre que eram feridos. Os braços de Crino também se regeneravam em 2 novos braços sempre que um deles era cortado. Em mitos antigos ou na mídia moderna inspirada neles, a solução para esse problema era cauterizar o ferimento com fogo, mas, infelizmente, não era fácil para Paran fazer fogo debaixo d'água. Com a mentalidade de se você não tem dentes, use suas gengivas, Paran usou gotas de água para criar uma enorme explosão na ponta cortada. Surpreendentemente, este era um método comprovado. Embora não conseguisse interromper completamente a regeneração, como a cauterização, poderia retardá-la significativamente.
Então Paran continuou a cortar os braços de Crino, um por um, e finalmente, ela conseguiu remover todos os 20. O que sobrou foi o toco lamentavelmente contorcido e o corpo em forma de disco no centro. Paran procurou cuidadosamente pelo cadáver de Marianne, cortando lenta e cautelosamente a barriga de Crino com seu arpão. E lá estava ela. A bela de cabelos dourados dormia pacificamente, sem um único arranhão no corpo. Graças a Deus. Ela ainda está em boas condições. Justo quando Paran estava prestes a levantá-la e tirá-la da água. Espere um minuto. Como ela poderia estar em tão boas condições? Sentindo uma sensação de desconforto, Paran rapidamente puxou a mão que estava prestes a levantar Marianne. De repente, os olhos de Marianne se abriram. Capítulo 67. Marianne Lindbergh. Sua habilidade pessoal era pânico mecânico. Como Paran lembrou, era mais ou menos esse tipo de habilidade. Pânico mecânico, S. Você ganha permanentemente a doença de status loucura que não pode ser dissipada. Você recebe um bônus em criação mecânica. Você possui a habilidade inventário, ponto. Essa habilidade encapsulou perfeitamente o princípio de alto risco e alta recompensa deste mundo. O risco altíssimo de ter que viver para sempre na loucura era de fato um risco, mas o retorno era realmente inacreditável. Uma habilidade de inventário de todas as coisas. Sim, aquele inventário. A habilidade insana que permite armazenar itens infinitamente em um subespaço e ejetá-los quando quiser. É o sonho inigualável de todo caçador do mundo. Nas histórias de caçadores, a diferença entre ter e não ter a habilidade inventário é como a diferença entre o céu e a terra. Essa habilidade é tão poderosa, só é incrivelmente difícil de obter. Nem mesmo os Slayers e muito menos o Hunter Ansivo conseguiram adquirir a habilidade inventário. Extraí-lo com um pergaminho é praticamente impossível. Segundo os cálculos da história, são necessários cerca de 80 litros de sangue. A questão é que Marianne é incrivelmente forte. Com uma habilidade tão quebrada e tendo passado por vários eventos de crescimento junto com as caçadoras, ela estava fadada a ser poderosa. Há até opiniões de que se ela lutasse com preparação completa, ela poderia vencer Hunter Ansivo. Bem, isso não era particularmente uma preocupação de Paran. O que a força de Marianne tinha a ver com a vida dela? Gridin louco, estava relacionado. Paran mal conseguiu desviar do espeto de ferro que avançava em sua direção com uma velocidade assustadora e soltou uma risada oca. Sua mente estava em turbulência. Por que estou lutando pela minha vida com essa mulher? Hashtag. O incidente já vem de longe. Clarão. O que? Assim que Marianne abriu os olhos, Paran instintivamente deu um passo para trás. Qualquer um reagiria dessa forma se o que pensava ser um cadáver de repente abrisse os olhos. Sua cabeça estava naturalmente cheia de confusão. Por que Marianne abriu os olhos? Era mesmo Marianne? O que ela deveria fazer? E assim por diante. Não era estranho que perguntas surgissem uma após a outra, como brotos de bambu depois da chuva. Uma situação absurda estava se desenrolando diante de seus olhos. Paran tinha o hábito de reunir informações desesperadamente quando enfrentava situações desconhecidas. Então ela se aproximou cautelosamente e começou a observar Marianne atentamente. Caramba! Dizem que os olhos são as janelas da alma. Neste mundo de caçadores, olhos tinham um significado significativo. A maneira mais confiável de determinar se alguém estava possuído por algo era olhar em seus olhos. E os olhos de Marianne que Paran observava cuidadosamente eram. Isso é ruim. Queimando intensamente com uma cor roxa vívida e profunda. Presumindo o pior cenário, Paran entrou em modo de combate. É assim que ela reajustou sua pegada no arpão. Voam! Gritei ei! Um portal dimensional se abriu logo atrás de sua cabeça, e algo foi lançado em uma velocidade assustadora. Uau! Paran torceu o corpo de uma maneira quase acrobática para desviar, então olhou para Marianne, que agora estava de pé e a encarava sem expressão. Um canhão eletromagnético surgiu do nada, flutuando ao lado de Marianne como se estivesse protegendo-a. Era a coisa que tinha voado para fora do portal dimensional que tinha acabado de abrir. Um canhão eletromagnético subaquático. Que apropriado para um protagonista ter uma habilidade tão selvagem. Isso está me deixando louco. Por quê? Porque essas coisas só aconteciam com ela. Encontrar Marianne foi bom. O fato de ela estar viva foi uma grande vantagem. Mas por quê? Porque ela teve que ser possuída e atacada. Eles não poderiam se encontrar em um estado em que pudessem simplesmente conversar? E de todas as pessoas, tinha que ser Marianne, o mecânico mais forte dos Slayers. De todas as caçadoras, ela tinha a pior compatibilidade com Paran, e tinha que ser uma situação individual. Além disso, Paran não conseguia nem invocar o Kraken, que representava cerca de 99% do seu poder. Não importa o que acontecesse, Paran precisava extrair informações de Marianne. Se ela invocasse o Kraken de forma imprudente, a mente de Marianne poderia ser destruída irreversivelmente. Então, em uma série de eventos infelizes, a situação de Paran era esta. Ela tinha que capturar um herói que salvou o mundo e se tornou um deus, usando apenas 1% de seu poder, e que tinha uma má compatibilidade com ela. E ela teve que fazer isso sozinha. Era o suficiente para deixar qualquer um louco. Hashtag. Passou-se mais um pouco de tempo. Gridin uau. Paran mais uma vez desviou dos canhões de trilhos que saíam do portão dimensional com movimentos acrobáticos, então imediatamente voou para cima para evitar os tiros subsequentes. O número de canhões ferroviários flutuando ao redor de Marianne já havia excedido 10. Isso significava que 10 lasers estavam mirando diretamente em Paran. Ancoragem. Chuaalho. Bang. Conforme a batalha se intensificava, Paran involuntariamente gritou o nome de sua habilidade. Era como uma espécie de grito de guerra. Era uma evidência de que ela estava passando por um momento difícil. Crack. Pop. PZZZ. O arpão lançado por Paran voou direto e atravessou um dos canhões eletromagnéticos. Este foi o 20º canhão eletromagnético que ela destruiu.
Recuperar. Chuaalho. Paran nadou na velocidade da luz para mudar de posição e recuperar o arpão. Bang. PZZZ. Outro canhão eletromagnético foi destruído pelo arpão que retornava. Agora restavam 12 canhões eletromagnéticos. Gritinho ou. Agora 13. Era o suficiente para deixar qualquer um louco. Deu um jeito. Deu um jeito. Pense e o Paran. O único consolo era que Marianne também não conseguia usar toda a sua força. Dado seu estilo de combate de retirar máquinas ou armas de seu inventário, ela deve ter esgotado uma parte significativa de seu arsenal durante a batalha no Havaí. Até mesmo sua arma definitiva, Golias, não estava em lugar nenhum, e apesar de ter mais de 1000 armamentos diferentes, apenas canhões eletromagnéticos apareciam. No entanto, ainda era avassalador. Depois de muita deliberação, Paran chegou a uma conclusão. Continuar lutando cara a cara com Marianne representava um risco muito grande. A menos que a misteriosa bolsa mecânica de Marianne tenha ficado sem itens. E até onde Paran sabia, a bolsa mecânica de Marianne só tinha acabado uma vez. No capítulo 2 da história original, durante seu primeiro encontro com Ansivo. Isso foi quando Marianne ainda era um caçador de nível A. Era algo que não aconteceria na linha do tempo atual, que era depois do final. A conclusão foi que aquilo não podia continuar. No mínimo, ela precisava de ajuda externa. Se isso não funcionasse, ela teria que arriscar e invocar o Kraken. Considerando a probabilidade de sucesso, seria mais correto dizer que foi uma jogada desesperada do que uma aposta. Paran estalou os dedos 2 vezes. Ela transmitiu a imagem da câmera pela linha interna da Silo Corporation. Em menos de 3 segundos, uma sensação de formigamento percorreu sua nuca. Paran deu um toque no fone de ouvido que estava usando. Uma voz frenética surgiu no alto-falante. A pessoa na tela agora é Marianne? Era o executivo de alto escalão da Silo Corporation que havia conversado com Paran anteriormente. Ela não sabia que ele falava daquele jeito. Sim, Paran respondeu secamente. Ela não pretendia soar assim, mas não era fácil se concentrar na conversa enquanto lutava contra 15 canhões de trilhos que a miravam exclusivamente. Ancoragem. Rachadura. Meu Deus, não acredito que ela está viva. Isso é. A voz do homem tremia violentamente. Ele parecia genuinamente chocado. Se a situação permitisse mais tempo livre, Paran poderia ter entrado na brincadeira, mas infelizmente a situação era urgente. Um comentário um tanto áspero escapou. Tá, entendi, mas você pode me ajudar aqui? Se a gente errar, um de nós vai morrer. Aparentemente, o executivo de alto escalão da Silo Corporation não foi escolhido por sorteio. Apesar da situação que levantaria 1 milhão de perguntas, ele rapidamente tomou uma decisão. Entendi. Você está na colmeia Drake, certo? Sim. Boom. Restaram 17 canhões ferroviários. Você pode trazer a Marianne para a superfície? Temos um sedativo que costumávamos administrar quando ela ficava furiosa. Vamos parar com isso. Certo, era isso. O sedativo usado para acalmar Marianne quando ela perdeu a sanidade devido à doença loucura. Foi feito especificamente para Marianne, então foi quase incondicionalmente eficaz para ela. Estranhamente, a loucura de Marianne era completamente curada sempre que ela estava perto de Hunter Ansivo, então esse sedativo raramente era usado na história. No entanto, se tivessem isso, capturar Marianne viva não estava totalmente fora de questão. Dê-me as coordenadas. Paran respondeu com uma voz solene. Entendido. Tudo bem, vamos tentar. Ela começou a disparar em direção à superfície. 24 canhões eletromagnéticos e Marianne perseguiram Paran ferozmente. Capítulo 68. Voion. Boom. Colidir. Um peixe-monstro que estava um pouco longe de Paran de repente se despedaçou devido a um raio laser. Um peixe-monstro de 20 metros de comprimento abatido com um único tiro. Mesmo em um estado terrível, o protagonista ainda é o protagonista ou algo assim. Paran ajustou cuidadosamente sua velocidade. A velocidade de Marianne era mais lenta do que ela esperava. Ela manteve uma distância apropriada, mantendo Marianne dentro de seu campo de visão. Uma catástrofe aconteceria se ela perdesse Marianne de vista. Profundidade atual, 700 metros. Eles tinham acabado de sair da camada de peixes-monstro. Deixamos os itens na sua localização atual. O verde é uma munição EMP, e a ampola branca é o sedativo. Injetar o equivalente a uma seringa deve ser suficiente. Originalmente, Paran planejou se concentrar apenas em atrair Marianne sem conversar com o homem da Silo Corporation. Mantendo o olhar para frente, mantendo as coordenadas, observando Marianne, removendo obstáculos, evitando ataques. Adicionar uma reunião de estratégia a tudo isso parecia assustador. O homem da Silo Corporation pareceu entender e continuou o briefing sem esperar pela resposta de Paran. No entanto, balada EMP? Isso era algo que ela não conseguia deixar de perguntar. Sim. É uma munição PM. Detoná-la fará com que as máquinas próximas parem de funcionar por cerca de 5 segundos. Não, mas como? Funciona. Paran decidiu não pensar muito no assunto. Bem, claro, se você diz. Melhor que nada, certo? Os itens lançados atingiram uma profundidade de 100 metros. Devem chegar em cerca de 1 minuto. Ancoragem. Estrondo. Recuperar. E então, depois do que pareceu um ano, o minuto passou. Paran finalmente avistou uma caixa de plástico afundando lá de cima. Com os olhos quase revirando, Paran avançou direto para a caixa, abriu-a e recuperou os itens de dentro. Os pedaços de metal dentro da caixa caíam sem parar no fundo do mar. O que Paran conseguiu recuperar foi uma esfera verde e 3 seringas brancas. Paran rapidamente colocou as seringas entre os dedos e pegou a munição EMP. Se você segurar com força, a bala detonará e a conexão será cortada. Boa sorte. Entendi. Rachadura. Boom. PZZZ. Uma onda azul surgiu ao redor de Paran, fazendo com que os canhões eletromagnéticos de Marianne parassem de funcionar e começassem a afundar no mar. Chiado. O fone de ouvido parecia completamente quebrado, emitindo apenas ruído. Grito.
Paran, com velocidade máxima e um pouco de emoção, atacou Marianne. E então, feche os olhos. Baque. Ela enfiou a seringa na nuca de Marianne e injetou o líquido lá dentro. Os movimentos de Marianne diminuíram gradualmente até que finalmente ela ficou mole, seu corpo se debatendo como um peixe morto. Uau! Só então Paran relaxou, parando um momento para recuperar o fôlego. Gorgolejo! Gorgolejo! Justo quando ela estava prestes a descansar, Marianne, que havia perdido a consciência, imediatamente apresentou sinais de dificuldade respiratória, forçando Paran a subir à superfície. Quando ela finalmente emergiu da água, o navio da Silo Corporation, esperando no local designado, pegou ela e Marianne e os transportou para as Ilhas Malvinas. Depois de passar pelo portal de dobra e retornar para casa, era 8 de agosto, 4h30 da manhã. Paran, sem nem mesmo trocar de roupa, mergulhou no tanque de água. Ela adormeceu como se tivesse desmaiado. Hashtag. Enquanto isso, ao mesmo tempo, Shinyuna. Rangido, clank, clank, hehehe, com cabelos desgrenhados e olheiras, olhos desfocados e uma risada arrepiante de louco. Está completo. Está completo. O Nautilus número 3, 2 vezes maior que o anterior, foi criado por suas mãos. Aqueles desgraçados. Estão todos mortos. Yuna esfregou o rosto contra o corpo de latão do submarino não tripulado com uma expressão feliz, tão sonolento. E então ela deslizou para baixo e adormeceu. Hashtag. Calafrios. De repente, um arrepio. Filial da Hunter Association em Osaka, subsolo 5. O gerente da agência das Isozeki esfregou inconscientemente a nuca. Ele não tinha certeza se era devido ao ar-condicionado interno muito intenso ou por algum outro motivo. Por algum motivo, ele continuou enxugando o suor frio da testa com a mão enquanto levava os olhos ao dispositivo de autenticação eletrônica à sua frente. Gerente da filial, autorização confirmada. Bip. Após um sinal sonoro de aviso, a enorme porta de ferro se abriu com um barulho metálico. O que foi revelado foi um longo corredor. Hoje o corredor parecia ainda mais assustador do que o normal. Além disso, pensando no seu destino e na pessoa que o esperava lá. Eka. Ele balançou a cabeça vigorosamente para dissipar seus pensamentos ociosos. Certo. Ele ia apenas se reportar ao seu superior. O frio de antes provavelmente era por causa do ar-condicionado. Deve ser porque seu corpo ficou fraco depois de completar 40 anos. Seus passos aceleraram involuntariamente. Hashtag. Baque. Da mesma forma, em uma sala localizada em um canto da filial da Hunter Association em Osaka, no subsolo 5. Batida. Um homem de meia-idade com uma barriga saliente entrou pela grossa porta de ferro, e uma mulher com uma aura assustadora olhou para ele antes de dar um leve sorriso. Ela tentou criar uma atmosfera amigável à sua maneira, mas o gerente da agência que entrou parecia ainda mais ansioso, sem saber para onde dirigir o olhar. Por favor, sentem-se. Obrigada pelo trabalho duro até o amanhecer. Ah, não. Não é nada, haha. Natsuko suspirou baixinho, certificando-se de que o gerente da agência não pudesse ouvir. Ser muito carismático pode ser um problema. Se até mesmo seus subordinados tremiam como se estivessem diante de um predador. Natsuko tentou dar o sorriso mais gentil que pôde. Ela não queria ser vista como uma pessoa aterrorizante e monstruosa, nem mesmo por seus subordinados. Isso pode levar à traição. Ela se aproximou lentamente do gerente da agência, tentando transmitir com todo o seu corpo que não tinha a intenção de fazer mal a ele, e sentou-se em frente a ele. Entretanto, apesar dos esforços sinceros de Natsuko, o gerente da agência continuou a tremer como se estivesse prestes a ser devorado. Suas tentativas de manter uma expressão composta eram quase lamentáveis. Nesse momento, Natsuko decidiu desistir e mandar o gerente da agência embora rapidamente. Não era que ela tivesse alguma habilidade incontrolável que emitisse uma aura assassina. O gerente de filial da Hunter Association não deve se deixar abalar por tais coisas. Então, a reação mal disfarçada do gerente da agência foi puramente de medo. Medo de Natsuko como pessoa. Ele é inútil. Ele não seria de grande utilidade por muito tempo. Natsuko estendeu a mão, pegou o arquivo sobre a mesa e falou com o gerente da agência. Pode ir. Você deve estar cansado, então descanse um pouco. Ah, sim. Sim. Então, tome cuidado. O gerente da agência saiu correndo da sala como se estivesse escapando. Um acidente de caminhada seria apropriado? Natsuko pegou o arquivo com elegância e delicadeza e o abriu. Não havia sentido em esconder. O arquivo que o gerente da filial havia entregado não era nada menos que o relatório de exploração da camada de peixes monstro. Cool. Ela não esperava muito, mas ainda não havia nenhuma informação digna de nota. A única coisa que valeu a pena notar foi um peixe monstro chamado Navio Fantasma. Natsuko esfregou a testa. Eles realmente deveriam continuar a exploração da camada de peixes monstruosos? Embora ainda estivesse nos estágios iniciais, os retornos foram significativamente menores do que os custos incorridos. Natsuko balançou a cabeça. Sua intuição animalesca lhe dizia que havia algo no mar. Não foi qualquer um, mas seu Sunvoo que demonstrou interesse neste lugar. Tinha que haver alguma coisa ali. Seu Sunvoo. Só de pensar nele ela sentia dor de cabeça. Sua mente era como um curso de água escuro e turvo, impossível de compreender. A suspeita de Natsuko em relação a seu Sunvoo estava quase no nível de uma obsessão. Foi por causa de algo que ela fez há muito tempo. Ela fez algo imperdoável para seu Sunvoo e escondeu algo que não deveria ter sido escondido. Sua suspeita obsessiva por seu Sunvoo surgiu fundamentalmente daquele ponto. Se seu Sunvoo descobriu ou não o que ela tinha feito naquele dia. Natsuko ainda não sabia.
Foi por isso que ela investigou obsessivamente as informações de seu Sunvoo. No momento em que ela percebeu o menor indício, ela planejou matá-lo imediatamente. Se seu Sunvoo tivesse sido um pouco menos competente, Natsuko teria matado e enterrado em algum lugar sem necessidade de qualquer investigação. E como esperado, durante todo esse tempo, seu Sunvoo nunca demonstrou qualquer sinal de que sabia de algo sobre o incidente daquele dia. A cena daquele dia ainda estava vívida em sua mente. Natsuko? Por que raios? Dentro do prédio de madeira em chamas e em ruínas. Os móveis em chamas, a estrutura em ruínas, os gritos vindos de fora. E uma mulher olhando para ela em choque total. Uma velha amiga, uma camarada e uma amiga de infância que jurou dedicar sua vida a ele. Amiga de longa data de Natsuko e outra metade de seu Sunvoo. Dentro do prédio em chamas Natsuko. Ela a devorou. Capítulo 69. Vamos prosseguir com isso. Entendido. Mais alguma coisa? Ah, você poderia visitar o gerente da filial, seu Sunvoo, em breve. Ele disse que tem algo importante para discutir. Você quer dizer aquele da Associação de Caçadores? Entendi. Sim. A data exata pode ser definida pelo caçador e o Paran. Entendido. Vou desligar agora. Tomar cuidado. Clique. Paran soltou um suspiro profundo como se o chão estivesse afundando sob ela. Por vários motivos, ela estava exausta ultimamente. Ela precisava salvar o mundo, lidar com a louca da Associação de Caçadores, e o governo mundial a estava perseguindo. Além disso, ela havia sequestrado o protagonista da história original ontem. A rigor, não foi exatamente um sequestro, mas ainda assim, embora não esperasse muito, Silo não conseguiu restaurar o estado mental de Marianne. Isso era algo que Paran havia previsto. Silo estava indefeso com problemas de status durante o choque de Brachium, então não foi surpresa que eles não conseguiram lidar com o que quer que tenha prendido alguém como Marianne. Assim, a conclusão de Silo foi colocá-la para dormir por enquanto. Eles planejaram colocá-la na parte mais profunda e secreta de Silo e colocá-la em sono criogênico, e então descongelá-la depois de algum tempo para ver se o problema de saúde havia desaparecido. Paran achou que era uma conclusão razoavelmente lógica. Doenças permanentes eram extremamente raras, então, no máximo, durariam cerca de 6 meses. Se por azar não mostrasse sinais de melhora depois disso, eles teriam que encontrar outra solução. Fora isso, a única coisa que Silo pôde fazer foi extrair informações de habilidades do sangue dela. Na verdade, isso por si só já era uma tecnologia incrível. Antes do surgimento de Silo, eles nem sabiam que tal informação poderia ser impressa no sangue. Aparentemente, eles começaram o trabalho ontem à noite, pois o arquivo já havia chegado ao telefone de Paran quando ela acordou esta manhã. Naturalmente, esse assunto foi classificado como ultra-secreto, conhecido apenas por Paran, Oceanos e alguns altos executivos da Silo. De qualquer forma, o problema de Marianne foi temporariamente resolvido. Honestamente, ela não tinha certeza se isso era algo bom ou ruim. O fato de haver um sobrevivente entre os Slayers era uma excelente notícia, mas, no final das contas, a memória mais crucial foi completamente perdida. Além disso, más notícias continuavam chegando dos outros membros dos Oceanos que tinham ido explorar diferentes colmeias. Russell, verifiquei 5 vezes, mas não há nenhum vestígio. Russell, tem certeza de que foi realmente transferido? Xiao, o mesmo aqui. Mas encontrei um artefato. Xiao, foto de um escudo de madeira vermelho brilhante. Xiao, é desafio, certo? Paran, parece que sim. Diego, aqui também não encontrei nada. Procurar enquanto está encolhido é incrivelmente difícil. As únicas que restaram foram Elvira e Vertia. Se eles também se aposentassem, não ficaria completamente escuro, mas o brilho diminuiria significativamente. A única notícia esperançosa era que o reparo do Evidence estava quase completo. Segundo as estimativas de Silo, os reparos seriam concluídos em, no máximo, 1 semana. Paran suspirou profundamente novamente e se jogou no sofá. Ah, devo dar uma olhada nisso? Paran tocou em seu telefone e selecionou um arquivo salvo. marianlindberg.png. Janela de status. Marianne Lindberg. Habilidades pessoais. Criação. Aço. Loucura. Seres vivos estão mirando em você. Você está acima de todas as coisas que não estão vivas. Como esperado, as habilidades pessoais de Marianne mudaram, assim como as de Alexandra. Elas se tornaram mais ambíguas, mais incompreensíveis e cheias de descrições absurdas e enigmáticas. Além disso, havia esse risco. Alvo de seres vivos. Paran tinha uma pergunta quando viu as habilidades pessoais alteradas de Alexandra. Odiado por coisas que não estavam no chão, era parte. Foi claramente descrito como coisa, não coisas. Na época, ela seguiu em frente com um leve desconforto, mas agora, vendo as habilidades de Marianne, isso era definitivamente suspeito. Seja coisa que não está no chão ou ser vivo. Parecia altamente provável que essas expressões se referissem à mesma entidade ou a pelo menos 2 entidades relacionadas. O problema era que ela não sabia o que era. Não poderia ser o fosso onde os Slayers lutaram. Aquilo estava enterrado no chão e não estava vivo. Ou seria aquele pequeno peixe-monstro daquela época? Aquele peixinho monstruoso de formato peculiar. Assim que foi atingido uma vez, a velocidade do peixe-monstro aumentou tremendamente, fazendo com que os Slayers tivessem dificuldades. Na verdade, ele não estava no chão e parecia vivo. Mas não parecia insignificante demais para isso? Ser odiado e alvo de algo assim pode ser um risco significativo o suficiente para fazer parte de uma habilidade evoluída do ritual da ascensão? Se estivesse sendo alvo de um Kraken, isso seria mais compreensível. Ritual de ascensão, hein? Paran fechou os olhos. Havia algo suspeito no fundo do mar, mas esse ritual de ascensão era igualmente duvidoso. Quando ela leu o romance ou antes de saber sobre as mortes das caçadoras, ela apenas pensou, ah, é assim que é, e seguiu em frente. A ideia de transformar uma pessoa em Deus por meio da ascensão era estranha em si.
Poderia ser uma armadilha preparada por algo no fundo do mar. Provavelmente não. Ou realmente não era. Na obra original, o ritual de ascensão era uma missão apresentada pela janela de status, diretamente para Hunter Ansivo, nada menos. A grande jornada S. As missões ocorrerão sequencialmente. Penalidades serão impostas em caso de falha. Recompensas apropriadas serão dadas ao concluir as missões. Era a habilidade pessoal de Hunter Ansivo. De A Caça ao Lobo a criar uma obra-prima para as eras, ele enfrentou todos os tipos de missões. Parecia uma jornada solo, algo assim. De qualquer forma, a missão final que sua habilidade pessoal apresentou na história foi ascender. A recompensa por completar a missão anterior, matar um deus, era um pergaminho detalhando o método do ritual de ascensão. Então Paran nunca duvidou muito do ritual de ascensão até agora. Não importa o quanto a história original tenha mudado, não parecia que ela tinha sido alterada a ponto de interferir na janela de status de Ansivo. Mas dada a situação atual, Paran teve que reconhecer isso. Definitivamente havia algo por trás do ritual de ascensão. Preciso descobrir os segredos da janela de status agora. Paran deixou esse assunto de lado por enquanto. Não era um problema com o qual ela precisasse se preocupar imediatamente, e ela não achava que focar nisso resolveria alguma coisa naquele momento. Havia muitas tarefas que precisavam ser priorizadas. Ela decidiu lidar com eles um por um, passo a passo. Vamos pelo menos marcar uma reunião com o gerente da agência. Assim que Paran pensou nisso e abriu o telefone. Jin. 2 mensagens chegaram simultaneamente. Uma era de Vertia. Vertia, desculpe, não consegui encontrar. Eu realmente tentei o meu melhor. TSK. Paran sabia muito bem o quanto Vertia havia vasculhado a colmeia. Por causa da transmissão dela, Vertia passou quase 60 horas explorando a colmeia enquanto transmitia. 60 horas foram tempo suficiente para circundar a colmeia do Mar do Norte quase 7 vezes. Se ela não conseguiu encontrar, apesar de todo esse esforço, realmente não estava lá. Depois de enviar uma mensagem reconfortante para Vertia, Paran verificou a outra mensagem. Felizmente, desta vez foram boas notícias. Elvira, achei. Elvira, foto. Elvira, onde devemos nos encontrar? Xiao, onde você está agora? Elvira, colmeia do Oceano Ártico. Bolso traseiro esquerdo da minha calça jeans. Xiao, vou para lá. Paran arrumou suas coisas numa velocidade comparável à de um peixe-veleiro e mergulhou no mar. Hashtag. Oceano Ártico. O mar mais frio da Terra, coberto inteiramente de gelo. Cerca de 4 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Ártico, você pode encontrar algo se projetando em um ângulo de 30 graus no solo inclinado. Se você olhasse atentamente, veria que a ponta era pontiaguda, ficando mais grossa em direção à parte de trás, com a parte superior irregular e a parte inferior lisa. Você encontraria a parte dianteira de um veleiro de madeira quebrada ao meio e enterrada no chão. Claro, não se tratava de um naufrágio. O Oceano Ártico não era um ambiente onde navios de madeira pudessem navegar. E o mais importante, nunca houve um veleiro de madeira desse tamanho na Terra desde o início da história. Isso mesmo. Esta era a colmeia do Oceano Ártico, conhecida como sala de vestir. Por que era chamado de camarão em vez de veleiro ou arca? Porque era literalmente um camarim. Se você fosse atraído para dentro pela luz amarela e quente que penetrava pelas tábuas do convés, a forma do navio desapareceria e você se encontraria em um provador cheio de roupas. Lá dentro não havia apenas roupas modernas como camisetas e jeans, mas também armaduras de placas, capacetes de bicicleta, hanbok, macacões, trajes de banho e até uniformes nazistas, uma variedade de vestimentas misteriosas. A luz amarela e quente das lâmpadas do teto dava uma sensação aconchegante. Claro, essa sensação desaparecia instantaneamente quando você via o peixe-monstro aparecendo por entre as roupas, dentro dos bolsos e debaixo dos sapatos. De qualquer forma, os membros do oceano se reuniram lá. Fazia menos de 3 horas desde a mensagem de Elvira. Eles agora estavam reunidos no bolso de trás da calça jeans. Estava escuro, não era muito espaçoso e a atmosfera era extremamente sombria, mas ninguém se importava. Eles estavam focados apenas no cadáver à sua frente. Kang Yuri, um colega de faculdade de Hunter Ansivo, o segundo membro dos Slayers e a primeira heroína de Ansivo. Os membros do oceano cercaram seu corpo com expressões sérias. Embora não fosse tão ruim quanto a de Alexandra, a condição de Kang Yuri também era precária. Suas roupas estavam rasgadas em alguns lugares, e seu corpo estava coberto de facadas e cortes. Além disso, havia uma leve marca de queimadura em seu ombro esquerdo. Isso mostrou quão difícil ela havia passado, especialmente considerando seu papel como lutadora de combate corpo a corpo e tanque. Uma marca de queimado? Seria de um peixe-monstro? Veremos. Vamos começar. Tudo bem. Todos fecharam os olhos. Mergulho. Com a voz solene de Xiao, suas consciências mergulharam profundamente nas profundezas. Capítulo 70. Bum. Arg. Droga. O que é isso? Por que você está gritando e surtando de repente? Elvira perguntou secamente em resposta ao grito de Russell. Não foi difícil entender a reação de Russell. Qualquer um ficaria surpreso se abrisse os olhos e visse chamas explodindo violentamente bem na sua frente. De fato, a primeira lembrança que Paran e Oceanos testemunharam depois do mergulho foi uma explosão. Chamas irrompiam diante de seus olhos, uma explosão que parecia sacudir o mar inteiro. E havia alguém observando calmamente a torrente de calor que parecia determinada a queimar tudo em seu caminho. Um cavaleiro vestido com uma armadura branca brilhante, segurando um escudo na mão esquerda e uma lança de mais de 2 metros de comprimento na direita. Com longos cabelos castanhos soltos, ela permaneceu nobremente parada, observando a explosão. Era o Slayer, Kang Yuri. Há quanto tempo é esta filmagem? 40 minutos atrás. Paran perguntou, um pouco surpreso. 40 minutos.
Por que é tão curto? 40 minutos foi extremamente curto. Embora seu corpo tivesse muitos ferimentos, não houve membros decepados ou ferimentos graves na cabeça. Considerando o caso de Matilda, que foi absorvida pela Górgona e deixada em um estado miserável, com apenas sua cabeça quase intacta, o que eles viram na colmeia do mar da China Meridional, esse foi um tempo excepcionalmente curto. Eu também não sei. Ela pode parecer bem por fora, mas pode estar cheia de ferimentos internos. Vamos continuar observando. Não entendo nada dessa situação. O que houve com essa explosão repentina? Esta parte foi igualmente intrigante. Entre os milhares de peixes monstruosos que Oceanos havia capturado até então, nenhum deles havia explodido enquanto expelia fogo. Tudo bem, vou reproduzir. A memória pausada começou a fluir novamente. As chamas diminuíram. Não havia nada na frente de Kang e Yuri, apenas um espaço vazio cheio de água, como sempre. Um peixe-monstro autodestrutivo? Muitos pensamentos passaram pela mente de Paran, mas logo desapareceram, porque logo depois, eles puderam ver diretamente a causa da explosão. Naturalmente, não foi uma explosão causada por um peixe-monstro. Estrondo. Colidir. O que Oceanos pensava ser um espaço vazio começou a desmoronar lentamente. Não era que não houvesse nada na frente de Kang e Yuri. Era um grande buraco em alguma coisa. Um mecha humanoide gigante com cerca de 300 metros de tamanho. A máquina mais forte, assustadora e definitiva de Marian, criada com sua vida em jogo. A grande máquina de guerra Golias. Um gigante de aço que parecia mal capaz de suportar seu próprio peso. No seu peito, Kang e Yuri fez um buraco. Um buraco muito grande. Golias caiu lentamente para trás. Estrondo. Estava caído no chão. Um rugido colossal que abalou toda a área. Qualquer um poderia dizer. Kang e Yuri destruiu Golias, a arma definitiva de Marian, com suas próprias mãos. Paran lembrou que Marian a atacou de forma imprudente. Ela já estava possuída naquele momento? E como se para provar que o pensamento de Paran estava correto, um grito foi ouvido ao longe. Rian, sai dessa! Era a voz de Hunter Ansivo. Felizmente para Oceanos, apesar do corpo ferido, Kang e Yuri dirigiu-se a Ansivo para ajudá-lo. E a cena que todos esperavam se desenrolou diante de seus olhos. Com os olhos brilhando em roxo, Marian estava liberando todas as suas armas em Ansivo. E Ansivo estava bloqueando todos eles enquanto gritava com Marian. Por favor, recupere o juízo. Droga! Mesmo com dezenas de canhões de trilhos mirando nele e disparando lasers, ele desviou todos os ataques. Parecia que só restavam esses três. Os maltratados Kang e Yuri, Ansivo e Marian. Não havia mais nada. Deixando para trás aquela cena solitária, estranha e também triste, Oceanos finalmente teve a chance de olhar ao redor. Kang e Yuri foi a penúltima. Em outras palavras, ela foi transferida para a colmeia pouco antes de Marian. Considerando que sua morte ocorreu há 40 minutos, a batalha já estava chegando ao fim. O ambiente era definitivamente diferente do caso de Alexandra. Primeiro, havia algo que todos em Oceanos, incluindo Paran, sentiram desde que o mergulho começou. Sou a única que está se sentindo extremamente estranha agora? Russell falou com uma voz estranhamente contida e completamente sombria. Eu sinto mesmo. Vozes de concordância irromperam de vários lugares. Paran, é claro, também sentiu isso. Deprimido, sombrio, ansioso, assustado, triste, seja porque estavam testemunhando os momentos finais dos Slayers ou por algum outro fator. O vasto, profundo e escuro mar que os cercava agora parecia particularmente e infinitamente sombrio e sombrio. Foi desagradável. Pela primeira vez na vida, Paran sentiu aversão ao mar. A atmosfera ao redor era tão assustadora que lhe causou arrepios na espinha. Vazio sem fim, futilidade, desânimo e todos os tipos de emoções negativas estavam inundando. Em segundo lugar, os cardumes de peixes monstruosos que cobriam os arredores de preto desapareceram completamente. Eles rapidamente descobriram para onde tinham ido. Para cima e para baixo. Vários peixes monstruosos, presumivelmente fatiados pelos Slayers, flutuavam acima deles. E os restos das estátuas, supostamente destruídas por eles, foram empilhados como uma montanha abaixo. Será que eles mataram todos eles? Parece que sim. Paran engoliu em seco e falou. Não havia nenhuma outra entidade por perto que pudesse ter massacrado o peixe monstruoso e mais importante. A condição de Kang e Yuri mostrava claramente que ela havia passado por um combate intenso. Primeiro, o estado de sua armadura. Ela não tinha notado antes por causa da explosão, mas a condição era bem precária. A proteção do ombro esquerdo estava completamente destruída e faltando, revelando uma marca de queimadura em seu ombro. Não apenas o ombro, mas também as pernas, os braços e o peito. Todas as partes estavam quebradas ou danificadas, sem nenhuma área intacta. Uf, ug. Kang e Yuri ofegava pesadamente segurando seu ombro esquerdo. Era onde estava a marca da queimadura. É uma queimadura. Provavelmente. Coisa da Marian. Eles realmente mataram todos eles. Verteia murmurou incrédula. Paran também achou difícil de acreditar. Ela tinha visto isso na última lembrança de Alexandra. A visão de inúmeros monstros se movendo com uma precisão assustadora. Mesmo depois de varrer milhares, dezenas de milhares de peixes monstruosos de uma só vez, o exército interminável não mostrou sinais de diminuição. Todos eles tinham visto. Mas os Slayers conseguiram. Eles levaram todos embora e ficaram ali. E tal visão só trouxe mais perguntas para Oceanos. Quantos minutos faltam para a morte? 30 minutos. Inacreditável. Paran falou com dificuldade. A onda de emoções negativas que ela vinha sentindo desde antes agora era quase insuportável. De qualquer forma, os Slayers venceram. O estado de Marian era normal, e Kang, Yuri e Ansivo estavam em ruínas, mas eles ainda estavam lá. Mas por quê? O que exatamente aconteceu com eles? A questão persistia. Ei, Elvira falou com a voz trêmula. Essa coisa, eu não sou o único que está vendo, certo?
Sua voz, normalmente tão confiante, agora estava trêmula. E todos em Oceanos estavam vendo isso. O ápice de todas as emoções negativas que eles estavam sentindo. A fonte. A personificação de toda a corrupção. Algo distante os observava, mas seus olhos estavam fechados. Uma catástrofe redonda. Uma entidade grande e esférica. O que Kang Yuri estava olhando. O que Kang Yuri estava olhando. Isto. Seus olhos. Aberto. É a habilidade Sanidade à prova d'água foi ativada? Kug. Nossa. Uf. Paran ofegava pesadamente. O que foi isso agora? Eka. Kug. O que foi? Não apenas Paran, mas todos pareciam ter vivenciado o fenômeno naquele momento. Vozes reclamando de dores de cabeça e tonturas eram ouvidas por todos os lados. Ele ainda os observava de longe. Olhos. Olhos. Abriu os olhos. Paran sussurrou inconscientemente. Não estava claro com quem ela estava falando. Poderia ter sido para ela mesma, para aquela coisa, ou apenas um discurso sem sentido lançado no vazio. Aquilo que a janela de status chama de entidade viva que não está no chão. Aquela coisa matou os Slayers. Aquilo enfeitiçou Marianne. Essa coisa é o inimigo final que devemos combater. Então, ele disse. A coisa revirou os olhos grotescamente. Balançando, balançando ao redor. Naquele momento ninguém se moveu. Nada se moveu. Nem Ansivo, nem Kang Yuri, nem Marianne. Todos apenas observaram o globo ocular oscilar. Então, de repente, a coisa olhou diretamente para Kang Yuri. Uma janela de notificação apareceu na frente dela. A habilidade War Pro SATY foi ativada. Aviso: o sistema está sendo submetido a uma tensão excessiva. Uma tensão adicional pode resultar em danos permanentes. Kang Yuri lutou para segurar sua lança. Sivo, me desculpe. Sua mão tremia violentamente. Eu vou em frente. Ela calmamente ativou o dispositivo de teletransporte. Eu te amo. Com a visão turva e uma luz branca preenchendo sua visão como a última coisa que ela viu. A consciência de Kang Yuri desapareceu.